Astra, Asterix. O frio chegou antes dos problemas. A Cora sentiu o primeiro nos dedos, aquele arrepio profundo que se alojava nos ossos e que nenhuma fricção conseguia afastar. Caminhava desde antes do amanhecer, as suas botas de couro gastas a ceder na sola esquerda, permitindo que o lodo gelado da estrada lhe entrasse a cada passo. O seu manto de lã cinzenta, outrora grosso o suficiente para repelir um vento do norte, tinha se tornado fino nos ombros devido a demasiadas estações de uso. Puxou-o mais perto de qualquer modo, apertando o tecido áspero contra o peito como se a pura força de vontade o pudesse aquecer. A aldeia de Ashford surgiu assim que o céu se tingiu de cinzento chumbo. Não era muito, uma dispersão de telhados de colmo amontoados como animais assustados contra a orla da floresta. Fumo a subir de um punhado de chaminés em espirais pálidas e preguiçosas. O cheiro a pinho a arder e a caldo a ferver flutuava na sua direção com o vento, e o estômago da Cora respondeu com um rosnado baixo e humilhante. Não comia desde a manhã anterior meio pão de trigo escuro que partilhou com ninguém, comido em pé junto a um riacho congelado. Disse a si mesma que não importava. Dizia isso muitas vezes. O seu nome era Cora e tinha 23 anos e aprendera muito cedo que dizer a si mesma coisas que não eram exatamente verdadeiras era, por vezes, a única maneira de continuar a andar. A praça da aldeia já fervilhava com a atividade matinal. Mercadores desenrolavam lonas sobre os seus bancas de madeira, arranjando queijos curados, ervas secas atadas com fio e pequenos potes de barro selados com cera. O martelar de um ferreiro ecoava de algum lugar por uma viela estreita. Duas mulheres em vestidos de lã remendados carregavam entre elas uma cesta larga de linho molhado, a sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. Ninguém olhava para Cora. Num lugar como Ashford, uma mulher a viajar sozinha, com uma trança sobre um ombro e lama nas botas, era ou insignificante ou indesejada. E a Cora há muito que deixara de ser capaz de distinguir as duas coisas. Dirigia-se à estalagem, não porque pudesse pagar um quarto. Não podia. Tinha 3 moedas de cobre guardadas na pequena bolsa de couro que usava por baixo do manto, pressionada contra as costelas. E 3 moedas de cobre não comprariam uma cama em nenhuma estalagem entre ali e a capital. Mas as estalagens tinham lareiras. As estalagens tinham bancos perto dessas lareiras. E se pedisse apenas uma caneca de cerveja fraca, poderia sentar-se perto o suficiente do fogo para parar o tremor nas suas mãos. Esse era o plano. A Cora era muito boa em planos pequenos. Empurrou a pesada porta de carvalho da estalagem e foi imediatamente engolida pelo calor e pelo barulho. A sala comum cheirava a velas de sebo, cerveja derramada, fumo de madeira e algo vagamente azedo que ela preferiu não examinar demasiado de perto. Uma dúzia de homens sentavam-se em mesas toscamente trabalhadas, alguns comendo, outros a discutir em voz baixa, 2 a jogar dados num canto. O estalajadeiro, uma mulher corpulenta com um rosto vermelho e com a expressão de quem já ouvira todas as desculpas possíveis, estava atrás de um longo balcão de madeira, a servir de uma bilha de barro. A Cora encontrou um banquinho numa ponta do banco mais próximo, o mais perto possível da lareira central, sem se sentar a uma mesa pela qual não pagara, e baixou-se para ele com os movimentos cuidadosos de quem tem o corpo frio e em movimento há tempo demais. Pressionou as palmas das mãos contra as coxas e respirou fundo. Apenas respirar. Estava tão concentrada na pequena misericórdia do calor que quase não ouviu a comoção começar lá fora. Começou como um rumor, o tipo de som coletivo que uma multidão faz quando algo inesperado se move através dela. Depois veio o estrondo de cascos em pedra. Muitos cascos. A percussão rítmica e deliberada de uma formação em vez de uma dispersão. As vozes na estalagem silenciaram. Os jogadores de dados olharam para cima. O estalajadeiro pousou a bilha. Através da janela suja ao lado da Cora, ela captou fragmentos. Cavalos escuros, altos e bem alimentados. A sua respiração a formar vapor. Cavaleiros em mantos pretos ostentando um brasão de prata que ela reconheceu mesmo à distância. A meia-lua e a presa da coroa Vordain. Lobos reais, a guarda do próprio rei.
E então, atrás deles, movendo-se sem urgência, mas comandando cada centímetro de espaço ao seu redor, simplesmente por existir, ele. A Cora nunca vira o Rei Alpha pessoalmente. Ninguém numa aldeia como Ashford teria visto. Mas não havia como confundir o que ele era. Ele montava um destrier negro que se erguia uma cabeça inteira acima dos outros cavalos, e sentava-se na sela como as montanhas se sentam na terra, como se o solo se tivesse moldado especificamente para o segurar ali. O seu cabelo era longo e escuro, trançado para trás do rosto em grossas tranças que caíam sobre os seus ombros largos. Mesmo àquela distância, através de vidro distorcido e do crepúsculo cinzento, os seus olhos captavam a luz de uma forma que fez a respiração da Cora parar brevemente. Azuis, pálidos e penetrantes como um céu de inverno a rachar. O seu nome era Orion, Rei Orion de Vordaen, o Rei Alfa. O lobo sem misericórdia, diziam alguns. Embora ninguém que o chamasse assim o fizesse em voz alta ou em lugares onde o som pudesse chegar. Ele não devia estar em Ashford. Ninguém parecia saber o que fazer com esse facto. A Cora virou-se da janela e encarou o fogo. Seja qual for o negócio que trouxesse um rei a uma aldeia esquecida numa manhã cinzenta, não era da sua conta. Ela tinha os seus próprios problemas, consideravelmente menores em escala, mas não menos prementes. Especificamente, ela precisava de chegar à cidade de Caldemere antes da lua nova, e precisava de chegar lá com credibilidade suficiente para se apresentar no Salão dos Ômegas sem ser recusada à porta. O problema, e era um problema muito significativo, era que o Salão dos Ômegas em Caldemere só recebia fêmeas desacompanhadas que pudessem provar que não estavam sob qualquer reivindicação ou dívida existente. A Cora não estava sob uma reivindicação, mas estava muito sob uma obrigação de dívida. Uma que ela não criara e que não podia pagar. A dívida do seu falecido pai a um Lord Beta chamado Fenwick, que fora paciente por 2 anos e já não era paciente, e que enviara 2 dos seus homens para cobrar o que acreditava ser devido, quer o dinheiro, quer a mulher, como compensação. Ela fugira. Essa era a verdade da lama nas suas botas, e da finura do seu manto, e das 3 moedas de cobre pressionadas contra as suas costelas. Ela fugira, e precisava de uma forma de chegar a Caldemere sem os homens de Fenwick a encontrá-la primeiro, e não tinha aliados, nem dinheiro, nem plano para além de se sentar junto a este fogo o tempo suficiente para voltar a sentir os dedos. A porta da estalagem abriu-se com uma rajada de ar frio. 2 da guarda real entraram primeiro, examinando a sala com a eficiência habitual de homens treinados para avaliar ameaças antes que as botas do seu rei tocassem o limiar. Depois o próprio Orion atravessou a porta, e a sala fez algo que a Cora nunca tinha testemunhado antes. Simplesmente ficou em silêncio. Não o silêncio educado de aldeões surpreendidos, mas o silêncio instintivo e involuntário de todos os lobos na sala a reconhecer um alfa tão dominante que a sua própria natureza os comandava à imobilidade. Ele era ainda maior dentro de portas. O couro preto da sua couraça captava a luz do fogo. As correias cruzadas sobre o seu torso largo rangiam levemente enquanto se movia. O manto de pelo nos seus ombros, denso e escuro como um céu sem estrelas, deslocava-se a cada passo. Uma cicatriz fina corria da sua maçã do rosto esquerda em direção à mandíbula, pálida contra uma pele que trazia o calor de alguém que passava mais tempo ao ar livre do que em salas do trono. Parou no centro da sala comum. Os seus olhos azuis pálidos percorreram o espaço com o rastreio calmo e deliberado de alguém que nunca se surpreendia, apenas decidia. Passaram pelos mercadores, pelos jogadores de dados, pela estalajadeira, que ficara muito imóvel, e então pararam. Na Cora. Ela sentiu-o como uma mão pressionada contra o seu externo. Aquele olhar firme e indecifrável e, de alguma forma, impossivelmente, focado inteiramente nela. Ela não desviou o olhar. Não sabia por quê. Todos os instintos razoáveis que tinha diziam-lhe para baixar os olhos, para encolher, para se tornar a mulher insignificante num manto gasto que era. Mas algo nela, algo cansado, frio, encurralado, simplesmente recusou-se. Durante 3 longos segundos, o Rei Alfa olhou para ela. Então um dos seus guardas avançou e murmurou algo perto do seu ouvido.
A expressão de Orion não mudou, mas ele atravessou a sala em 4 passos e parou diretamente em frente ao banco onde a Cora estava sentada. Estava perto o suficiente para ela sentir o cheiro, a resina de pinho e ferro frio, e algo mais escuro por baixo. O cheiro de um lobo que há muito não era desafiado. Ele olhou para ela. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse ponderar as consequências, antes que pudesse lembrar-se de que era uma ômega fugitiva com 3 moedas de cobre e a sola de uma bota partida, a Cora abriu a boca. Queres fingir que és meu marido? As palavras caíram no silêncio da estalagem como uma pedra numa água calma. Ela viu algo mudar por trás daqueles olhos pálidos. Não surpresa, exatamente, mas como o foco particular de um predador que acabara de ouvir algo genuinamente inesperado. O canto da sua boca moveu-se. Mal. Eu? Disse Orion, a sua voz baixa e sem pressa, carregando a certeza absoluta de um homem que nunca precisara de a levantar. Beijar a minha mulher. O fogo crepitou. Em algum lugar do outro lado da sala, um homem tossiu. Um tronco mudou-se na lareira, enviando uma pequena chuva de faíscas laranja. Mas todos os outros sons na estalagem tinham se dissolvido inteiramente, engolidos pelo peso do que pairava entre eles. Uma pergunta que não deveria ter sido feita e uma resposta que não deveria ter sido dada. A Cora percebeu, com a lentidão clara de quem entra em água fria, que cometera um erro catastrófico de julgamento. Falara com o Rei Alfa. Não apenas falara, fizera-lhe um pedido. Como se ele fosse um mercador viajante com quem ela pudesse negociar, ou um guarda-beta com quem pudesse argumentar, ou qualquer homem comum que pudesse ouvir o apelo de uma mulher desesperada e considerá-lo. Abrir a boca num momento de pura imprudência, privada de sono, e agora aqueles olhos azuis pálidos pousavam nela com uma expressão que ela não conseguia nomear. E toda a sala comum prendia a respiração. A Cora pôs as mãos nos joelhos para as impedir de tremer. Peço desculpa, disse ela, mantendo a voz o mais estável que conseguiu. Eu falei mal. Perdoa-me. Orião não se moveu. Estava diante dela com a quietude sem pressa de um homem que nunca precisara de preencher o silêncio com barulho. E estudou-a como um lobo estuda algo na orla de uma floresta. Não com fome, mas com atenção completa e paciente. Não falaste mal, disse ele. Fizeste uma pergunta. Eu respondi. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Não respondeste. Ela parou. Engoliu em seco. Meu senhor, eu não estava bem da cabeça. O frio, a estrada. De onde viajaste? A pergunta era simples e direta. E cortou claramente a sua retirada preparada. Ela piscou. Da aldeia de Marim, 3 dias a leste. A pé? Sim. O seu olhar desceu brevemente para as suas botas, para a sola partida que ela tentara não mostrar. E depois voltou ao seu rosto sem comentário. Era de alguma forma pior do que se ele tivesse dito algo. E estás a fugir de alguma coisa, disse ele. Não uma pergunta. A Cora abriu a boca para negar. Fechou-a novamente. Havia algo na sua franqueza que tornava as defesas habituais frágeis e transparentes, como segurar uma folha de pergaminho contra o vento. Estou a viajar, disse ela cuidadosamente. Para Caldemire. Sozinha? Sim. No inverno? A estação tinha sido amena. Não tinha sido amena. Ambos sabiam. Pela primeira vez, algo que, se alguém fosse generoso, poderia ter sido chamado de diversão cruzou o seu rosto. Não foi um sorriso, exatamente, mas como o fantasma de uma breve mudança no canto da sua boca que desapareceu tão rapidamente quanto veio. Puxou o banco à sua frente e sentou-se. O movimento foi tão inesperado que a Cora realmente recuou. O Rei Alfa de Vordane sentara-se à mesa comum da estalagem em frente a uma ômega solitária com lama nas botas, tão casualmente como se aquilo acontecesse todos os dias. Os seus 2 guardas posicionaram-se de cada lado, as mãos pousadas nos punhos das espadas, as expressões cuidadosamente em branco. Diz-me, disse Orion, cruzando as mãos na madeira tosca da mesa com a paciência composta de um homem a conduzir uma audiência formal. Por que precisas de um marido? Eu não preciso de um marido, disse a Cora, e depois ouviu como isso soou e continuou rapidamente. Isso é, eu não preciso dele permanentemente.
Eu preciso. Ela parou, recompôs-se. Olhou para o fogo por um momento porque olhar para ele era como olhar para algo demasiado brilhante e demasiado grande para absorver de uma vez. Depois olhou de volta. Há 2 homens enviados por um lorde chamado Fenwick das Terras Orientais. Meu pai devia-lhe uma dívida. Meu pai está... Lord Fenwick acredita que a dívida se transfere para mim. A expressão de Orion não mudou. Em dinheiro ou em espécie, ele deixou claro, disse a Cora, mantendo a voz firme, que aceitará qualquer um. Um breve silêncio. E o salão dos ômegas em Caldemere, disse Orion. Vai abrigar-te se chegares desacompanhada. Se eu chegar desacompanhada e sem dívidas, o registro de dívida é mantido no registro oriental. Leva 3 meses para disputar formalmente. Ela fez uma... Se eu chegar com um marido, mesmo temporariamente, mesmo apenas em nome, a reivindicação de Fenwick é suspensa sob o pacto de ligação. Ele não pode tocar numa mulher ligada sem o consentimento do seu alfa. Ela manteve os olhos fixos nos dele. 3 meses. É tudo o que preciso. 3 meses para a disputa ser resolvida e então o marido desaparece, disse o Orion. E então partimos, limpos, sem obrigação de nenhum dos lados. Ele ficou em silêncio por um momento. A Cora podia ouvir o fogo, o som distante de cavalos lá fora, o murmúrio baixo dos outros clientes da estalagem, que estavam claramente a fingir que não ouviam. Escolheste-me, disse Orion lentamente, de entre todos os homens nesta sala. Tu foste a mais. Ela parou-se. A mais o quê? Ela suspirou pelo nariz. A mais convincente. Aquele fantasma de diversão outra vez, aqui e depois desaparecido. Fenwick, disse Orion. Terras Orientais, Lord Beta, controla a travessia do rio em Marim. Algo na Cora parou. Tu conhecesse-lo? Conheço o nome dele da forma como os reis conhecem os nomes de homens que requerem vigilância. Ele fez uma pausa. Ele excedeu a sua autoridade territorial 3 vezes no último ano. O registro oriental recebeu queixas de 6 famílias ômega. Os seus olhos pálidos pousaram nela. Não serias a primeira mulher que ele tentou recolher. A palavra recolher pousou no estômago da Cora como uma pedra. Então compreendes, disse ela baixinho, por que é que fugi? Compreendo inteiramente. Ele continuava a observá-la com aquele foco calmo e medidor. O que estou a considerar é porque deveria ajudar-te. A Cora preparara-se para isto. Ou melhor, preparara várias respostas para isso durante as longas e frias horas de caminhada, ensaiando argumentos na sua cabeça, como quem ensaia um discurso que não tem a certeza se alguma vez fará. Tinha argumentos práticos, o pacto de ligação, o precedente legal, a simplicidade do arranjo. Tinha argumentos emocionais, embora os odiasse, porque exigiam mostrar mais do medo que ela se esforçava por manter sob a superfície. Mas sentada em frente a Orion, com os seus olhos azuis indecifráveis, e a sua quietude composta, e as suas mãos cruzadas sobre a mesa como se ele tivesse todo o tempo do mundo, descobriu que nenhum dos argumentos preparados parecia certo. Então, disse-lhe a verdade em vez disso. Não tenho nada a oferecer-te, disse ela. Tenho 3 moedas de cobre, uma bota partida, e 3 meses até poder defender-me sozinha. Não te posso pagar. Não te posso prometer nada de valor, só te posso dizer que não te estou a pedir para mentires por mim por fraqueza. Estou a pedir-te porque tu és a única pessoa nesta sala cuja palavra Fenwick não pode contestar. Porque a reivindicação de um rei substitui o registro de dívida de um Lord Beta. Porque se disseres que sou tua, então estou protegida. E ninguém, nem Fenwick, nem os seus homens, nem o registro oriental me pode tocar. Cruzou as próprias mãos sobre a mesa, firmou-se. E por que, acrescentou ela muito baixinho, tu não te afastaste quando eu pedi? Orion olhou para ela por um longo momento. Depois virou a cabeça e disse algo baixo ao guarda à sua esquerda, demasiado baixo para Cora ouvir. A expressão do guarda mudou quase imperceptivelmente, algo entre surpresa e relutante reconhecimento. Ele deu um breve aceno. Orion voltou a olhar para Cora. Cavalgamos para Caldemere ao meio-dia, disse ele. Viajarás com a minha companhia. Serás apresentada como a minha. Ele fez uma pausa, e algo nessa pausa pareceu deliberado, como a minha prometida. Ainda não formalmente ligada. É mais credível para um anúncio súbito. A Cora piscou. A tua prometida?
Isso dá-nos flexibilidade. Uma reivindicação ligada requer testemunhas e documentação. Uma reivindicação de intenção sob o pacto é declarada e reconhecida imediatamente. Ele estudou a sua expressão. A menos que tenhas uma sugestão melhor. Ela não tinha uma sugestão melhor, verdadeiramente não esperara chegar tão longe. Tenho uma condição, disse ela. Uma sobrancelha escura levantou-se ligeiramente. Quando chegarmos a Caldemere, disse a Cora, e quando os 3 meses acabarem e a dívida for resolvida, tu deixas-me ir. Sem obrigação, sem expectativa. Limpo. Orião manteve o seu olhar por 3 segundos completos. Acordado, disse ele. Levantou-se e a sua altura completa voltou à sala. Aquela presença que não exigia espaço, mas simplesmente o ocupava completamente. Puxou a sua luva de couro, ajustando a correia no pulso. Mais uma coisa, disse ele, olhando para ela. Ela esperou. Os meus homens terão perguntas. Os seus olhos pálidos moveram-se para o seu rosto com uma precisão calma que a fez prender a respiração. Precisarão de acreditar que isto é real. Isso significa que cavalgarás ao meu lado, comerás à minha mesa, dirigir-te-ás a mim sem títulos em privado. Uma pausa. E se os homens de Fênix estiverem a vigiar a estrada, o que provavelmente estão, podem haver momentos que exijam um certo grau de desempenho convincente. A Cora sentiu algo apertar-lhe no peito. Quão convincente? Perguntou ela cuidadosamente. O fantasma daquele quase sorriso voltou. Breve e indecifrável. Nada que não possa sobreviver, disse ele. Então virou-se e caminhou em direção à porta, e os seus guardas seguiram-no, e a sala soltou o ar de uma só vez, como se tivesse estado a prender a respiração desde que ele se sentara. A Cora sentou-se muito imóvel junto ao fogo. Tinha 3 moedas de cobre, uma bota partida e um noivado falso com o alfa mais perigoso dos reinos conhecidos. Disse a si mesma que tudo ficaria bem. Estava a ficar melhor a acreditar nas coisas que dizia a si mesmo. Mas enquanto se levantava para o seguir para fora para o frio, um frio que já parecia de alguma forma menos absoluto do que uma hora antes, ela cruzou o olhar com a estalajadeira do outro lado da sala. A mulher corpulenta olhava para ela com uma expressão que a Cora não conseguia decifrar bem. Não era bem pena. Não era bem aviso. Algo entre as duas coisas. Aquilo que o olhar parecia dizer: rapariga, não tens ideia no que acabaste de entrar. A Cora puxou o seu manto cinzento mais para perto e saiu pela porta. A estrada para Caldemere não era gentil para os viajantes no inverno. Serpentava para norte através de uma densa floresta de pinheiros, as árvores a pressionarem de perto de cada lado, como as paredes de um corredor que nunca decidira se queria abrir-se ou fechar-se completamente. O solo estava duro de geada, a lama por baixo presa pelo frio, e os cascos dos cavalos batiam na terra com um som como tambores abafados. Por cima, o céu era o cinzento pálido e plano de cinzas velhas, e o vento que se movia nas copas dos pinheiros trazia consigo o cheiro agudo e resinoso da seiva e a fina e limpa mordida de neve distante. A Cora cavalgava uma égua baia. Ela também não esperava isso. Quando saíra da estalagem com Orion e entrara na praça da aldeia, assumira que seria apontada para uma carroça de suprimentos, ou talvez permitida caminhar ao lado da formação. Em vez disso, um dos guardas, um homem magro e de cabelo escuro com uma mandíbula como uma tábua de madeira dura e olhos que nunca se tinham aquecido na sua direção, trouxera a égua sem uma palavra e segurara a rédea enquanto ela montava. A égua estava bem alimentada e de temperamento calmo, e a sua sela estava gasta mais sólida, e a Cora não cavalgava nada tão bom há 2 anos. Cavalgava ao lado de Orion, não atrás dele, ao lado dele. Ela não tinha certeza se tinha processado totalmente isso. A guarda real cavalgava em formação apertada à volta deles, 6 homens à frente, 4 atrás, 2 flanqueando de cada lado. O guarda magro de cabelo escuro, cujo nome ela aprendera ser Devon, cavalgava diretamente à esquerda de Orion. Ele não dissera nada a Cora desde a estalagem. Não precisava de o fazer. O seu silêncio comunicava tudo com notável eficiência. Ceticismo, desaprovação, protetora que vinha de um homem que passara anos a manter alguém vivo e não apreciava complicações. A Cora notou-o cuidadosamente. Ele era o tipo de homem que importaria.
Cavalgas bem, disse Orion ao seu lado. Não exatamente um elogio, mas uma observação oferecida da mesma forma como ele parecia oferecer a maioria das coisas, sem decoração. Meu pai tinha cavalos, disse ela. Aprendi cedo. Qual era o seu ofício? Ela hesitou apenas brevemente. Ele era um registrador das rotas comerciais orientais. Viajava com frequência. Uma pausa. Ele não era cuidadoso com as suas contas. Orion não insistiu mais. Ela apreciou isso mais do que podia dizer. Cavalgavam em silêncio por um tempo, e o silêncio não era desconfortável, o que a surpreendeu. Esperara que parecesse como ser observada. Em vez disso, parecia ser permitida existir sem explicação, o que era um alívio estranho. Foi Devon quem quebrou o silêncio. Meu senhor, disse ele, a sua voz baixa e direcionada inteiramente a Orion, como se a Cora não estivesse presente. Uma palavra. Orion olhou para ele, um único olhar breve que pareceu conter uma conversa inteira. Fala, disse ele. Os olhos escuros de Devon moveram-se para Cora com a avaliação plana de quem avalia um problema potencial. Não a conhecemos. Não a conhecemos, concordou Orion. Não sabemos nada da sua origem, da sua alcateia, das suas lealdades. Sabemos que viajou 3 dias no inverno a pé de Meron, disse Orion calmamente. Sabemos que está sob uma reivindicação de dívida de Fenwick, o que significa que ela está a dizer a verdade ou construiu uma mentira elaborada com o propósito de obter um cavalo e uma refeição, o que parece uma estratégia excessiva. Leve pausa. Sabemos que ela me olhou nos olhos quando perguntou. A mandíbula de Devon apertou-se. Com respeito, meu senhor. Isso não é suficiente. Eu sei, terminou Orion. Cavalga em frente e verifica a próxima encruzilhada. Quero saber se os homens de Fenwick têm vigias no cruzamento norte. Foi uma dispensa. Oferecida gentilmente, mas com a finalidade absoluta de alguém que não se repetia. Devon manteve a sua posição por exatamente um sopro mais longo do que o necessário. Tempo suficiente para deixar os seus sentimentos claros sem cruzar uma linha. Depois apressou seu cavalo e moveu-se pela formação. A Cora viu-o partir. Ele não confia em mim, disse ela. Não, concordou Orion. Isso preocupa-te. Ele ponderou isto com a mesma atenção sem pressa que parecia dedicar a tudo. Devon manteve-me vivo através de 3 guerras de fronteira e uma tentativa de assassinato. A sua desconfiança em relação a recém-chegados é um ativo, não um defeito. Ele olhou para ela de lado. Só deveria preocupar-te se lhe deres razão para agir sobre isso. Não darei, disse ela. Eu sei, disse ele. Ela virou-se para olhá-lo, surpreendida pela certeza. Ele observava a estrada à frente, o seu perfil nítido contra o céu cinzento. As tranças escuras do seu cabelo, levantando-se ligeiramente ao vento. Como? Perguntou ela. Tu também não me conheces. Não, disse ele novamente. Mas eu sei como é o medo que foi carregado por muito tempo. E eu sei a diferença entre alguém que está a esconder algo perigoso e alguém que está a esconder algo doloroso. Ele fez uma pausa. Tu estás a esconder algo doloroso, isso é da tua conta. A Cora olhou para a estrada. Os pinheiros moviam-se ao vento, os seus ramos libertando pequenas cascatas de geada no ar. Não és o que eu esperava, disse ela baixinho. O que esperavas? Ela quase disse. Aquele sem misericórdia. Mas isso parecia impolítico. E também, de alguma forma, errado agora de uma forma que ela não estava pronta para examinar. Alguém que não se sentaria, disse ela em vez disso. Aquele sorriso fantasma outra vez. Aqui e desaparecido. Sento-me muitas vezes. Incomoda mais as pessoas do que ficar de pé. Descobriu, para sua própria perplexidade, que quase riu. Alcançaram a encruzilhada a meio da tarde. Devon esperava na bifurcação norte. O seu cavalo virou-se de lado na estrada, e a postura dos seus ombros disse tudo a Cora antes de ele falar. 2 homens, disse ele quando se aproximaram. Vestuário oriental. O brasão de Fenwick na cobertura da cela. Estavam a vigiar a estrada da orla da floresta. Ele olhou diretamente para Cora pela primeira vez. Viram-nos. A Cora sentiu o frio aprofundar-se à sua volta. A alojar-se em algo que não tinha nada a ver com o tempo. Reconheceram-me? Perguntou ela, desconhecido. Mas viraram para leste quando a formação apareceu. Os olhos de Devon moveram-se para Orion. Eles vão enviar uma mensagem a Fenwick. Boa, disse Orion. Devon piscou. Meu senhor.
Se Fenwick sabe que ela viaja sob companhia real, ele hesitará, disse Orion. A hesitação dá-nos tempo para chegar a Caldemire antes que ele possa agir legalmente. Ele falou com a facilidade de um homem para quem a estratégia era uma língua nativa. A que distância fica a próxima estação? 2 horas a este ritmo. Então ajustamos o ritmo. Ele olhou para Cora. Estás com calor suficiente? A pergunta era tão inesperadamente comum, tão humana, em contraste com a logística fria do momento anterior, que a apanhou completamente desprevenida. Ela olhou para ele por meio segundo. Sim, disse ela. Obrigada. Ele acenou e impulsionou o seu cavalo para a frente. A estação de paragem era um baixo edifício de pedra aninhado numa curva da estrada, as suas paredes espessas e escuras com a idade. A sua única chaminé já a soltar fumo do fogo do guardião lá dentro. Os cavalos da guarda real enchiam o pequeno pátio exterior. E o guardião, um homem velho curvado com cabelos brancos e a expressão profundamente resignada de quem viu tudo e já não se surpreendia com nada, emergiu para pegar nas rédeas sem comentário. Dentro da sala principal estava quente e com o teto baixo, iluminada por velas e uma lareira central larga. Uma mesa comprida corria pelo centro. A Cora encontrou um lugar perto do fogo e começou a tirar as luvas úmidas, aproximando as mãos do calor. Estava tão absorta no simples alívio do calor que não ouviu ele aproximar-se até que ele pousou algo no banco ao seu lado. Ela olhou. Era um par de botas. Boas. Couro sólido, sola grossa com atacadores robustos. Pareciam ser do seu tamanho. Ela olhou para Orion. Ele já se estava a afastar. Movendo seu guarda principal, desenrolava um mapa de viagem sobre a madeira. Das provisões da estação, disse ele sem olhar para trás. O guardião guarda mercadorias para troca. Devon pagou a conta. A Cora olhou para as botas. Depois para ele. Depois para as botas outra vez. Pensou em dizer que não precisava delas. Pensou em dizer que o reembolsaria. Pensou em manter a cuidadosa dignidade transacional que tentara preservar desde o momento em que abrira a boca naquela estalagem. Pegou nas botas, descalçou as suas antigas, a sola esquerda cedendo completamente enquanto atirava, e calçou as novas. Serviam. Do outro lado da sala, Devon estava a observá-la por cima da borda do mapa. A sua expressão mudara, mal, não para calor, ainda não, mas para algo marginalmente menos como suspeita. Mas como a recalibração relutante de alguém que fizera um julgamento e estava silenciosamente a perguntar-se se ele exigia revisão. A Cora encontrou o seu olhar firmemente. Ele desviou o olhar primeiro. Ela voltou-se para o fogo. As suas novas botas sólidas e quentes contra o chão frio de pedra e tentou organizar os seus pensamentos em algo sensato. Estava a 2 dias de Caldemere. Tinha um companheiro de viagem que, contra toda a expectativa razoável, se mostrava decente. Tinha um plano, frágil e estranho como era. E algures na estrada oriental, 2 dos homens de Fenwick cavalgavam rapidamente para entregar notícias a um lorde que não gostava que a sua propriedade fugisse. A Cora juntou as palmas das mãos no colo. Não se permitiu pensar em como Fenwick reagiria ao ouvir o nome associado à companhia real que a abrigava. Não se permitiu perguntar que custo teria essa reação para Orion. Não se permitiu sentir gratidão, não ainda, porque a gratidão abria portas dentro dela que ela passara 2 anos a aprender a manter fechadas. Olhou para o fogo em vez disso. Lá fora, o vento intensificou-se, movendo-se através dos pinheiros com um som como respiração, e o frio pressionava as paredes da estação de paragem como se as testasse. As paredes aguentaram. Por agora, disse a Cora a si mesma, isso era suficiente. Mas pouco antes de as velas serem apagadas para a noite, Devon atravessou a sala e parou ao seu lado sem se sentar. Não disse nada por um momento, apenas ficou ali com os braços cruzados e a mandíbula cerrada. E a expressão de um homem a realizar uma negociação interna muito cuidadosa. Então Fenwick tem um caçador contratado, disse ele baixinho, nome Sorrel. Ele não trabalha através do registro. Ele contorna-o. Os seus olhos escuros eram diretos e sem conforto. Se Fenwick o enviar, a estrada não será segura, mesmo conosco. A Cora olhou para ele. Por que me estás a dizer isto? A expressão de Devon não mudou, mas algo por trás dela mudou.
Uma pequena e relutante mudança como uma porta aberta a meio centímetro. Por quê? Disse ele. O rei comprou-te botas. Ele afastou-se antes que ela pudesse responder. A Cora sentou-se com o fogo às costas. E o peso daquela frase a assentar sobre ela como um segundo manto. Um caçador contratado chamado Sorel. A estrada à frente, de repente, pareceu muito mais longa do que 2 dias. Sonhou com as mãos do seu pai, não com o seu rosto. Ela nunca conseguia reter completamente o seu rosto em sonhos. Ele escorregava sempre como um reflexo em água perturbada. Mas as suas mãos ela lembrava-se claramente. Largas e manchadas de tinta nas pontas dos dedos, sempre ligeiramente frias ao toque. O tipo de mãos que se moviam cuidadosamente sobre o pergaminho, como se as palavras ali escritas fossem coisas frágeis. Ele fora um homem cuidadoso, um homem quieto, e cometera um único e descuidado erro silencioso que lhe custara tudo, e deixara a conta para Cora pagar. Acordou antes do amanhecer ao som de cavalos, não o movimento fácil de animais estabulados. Isto era algo mais agudo, um movimento controlado no pátio lá fora. Cascos colocados com cuidado deliberado em solo congelado. O tipo de movimento que significava que alguém estava a tentar não ser ouvido. A Cora estava de pé antes de ter decidido completamente. A sala principal da estação de paragem estava escura. O fogo ardia até brasas vermelhas profundas que lançavam mais sombra do que luz. 2 dos guardas dormiam nos seus sacos de dormir, junto à parede do fundo. Um estava sentado verticalmente junto à porta, a cabeça a erguer-se enquanto a Cora se movia. Ele também a ouvira. Ela atravessou a janela estreita e olhou através do vidro turvo. 3 cavaleiros no pátio, roupas escuras, sem brasões visíveis. Os seus cavalos estavam espumosos apesar do frio, o que significava que tinham cavalgado rápido e com força. E tinham desmontado de uma forma que mantinha o edifício entre eles e a estrada. Ocultação deliberada e praticada. O estômago da Cora desceu. Ela virou-se. Orião já lá estava. Ela não o ouvira atravessar a sala. Aquilo deveria ter sido impossível para um homem do seu tamanho. E, no entanto, ali estava ele, ao seu ombro, olhando pela mesma janela com aqueles olhos pálidos penetrantes e totalmente alerta na luz fraca. Não dormira na sua armadura. Usava uma túnica escura mais simples, a bracelete de couro no pulso, a única lembrança da sua formalidade diurna. Mas tinha a qualidade que ela começava a reconhecer como simplesmente intrínseca a ele. A completa ausência das bordas macias e desorientadas que o sono deixava na maioria das pessoas. Acordava como falcões aterram, já focado. Sorel, disse ele baixinho. Não uma pergunta. Como sabes? A forma como se movem. Os seus olhos acompanharam os cavaleiros no pátio. Fenwick enviou uma mensagem mais rápido do que o esperado, o que significa que ele tem um falcão mensageiro, não um cavaleiro. E as rotas de falcão do cruzamento oriental passam pela estação de retransmissão de Meron, a meio-dia para norte. Ele fez uma pausa. Sorel estaria à espera lá, pronto para se mover. A Cora processou isto. Tu antecipaste isto. Eu considerei isto. Ele virou-se da janela. Pega no teu manto. Vamos embora? Não estamos a correr, disse ele com uma finalidade calma que sugeria que a distinção era muito importante para ele. Pega no teu manto. O que aconteceu a seguir desenrolou-se com a eficiência silenciosa de uma companhia que operara junta através de coisas consideravelmente mais perigosas do que um pátio frio de madrugada. Devon materializou-se das sombras perto da parede traseira. Aparentemente, não dormira nada e começou a acordar os outros guardas na forma sem palavras de homens que comunicavam mais por hábito e confiança do que por fala. Mantos foram vestidos, cintos de espada atados, rédeas de cavalos recolhidas. A Cora vestiu-se no escuro, os seus dedos tropeçaram uma vez no fecho do seu manto antes de o encontrarem. As suas novas botas eram sólidas no chão de pedra. Estava grata por elas de uma forma que parecia desproporcional ao objeto. Eram apenas botas. Mas eram a diferença entre correr com segurança e correr com medo. E neste momento essa diferença parecia tudo. Orion apareceu ao seu lado enquanto ela passava a trança por cima de um ombro. Fica perto, disse ele. Não fales a menos que eu fale contigo primeiro. Se algo se mover rápido perto de ti, move-te para mim, não para longe.
Ela olhou para ele. Move-te para o alvo muito grande. Algo mudou na sua expressão. Aquele breve, quase sorriso, aqui na escuridão antes de uma potencial emboscada. Estarás mais segura na minha sombra do que fora dela. Isso é ou profundamente tranquilizador ou profundamente alarmante. Ambos, provavelmente. Ele moveu-se em direção à porta. A Cora seguiu-o. O pátio estava mais frio do que a estrada, a geada afiada e brilhante sob os pés. O céu acima da orla da floresta, apenas a começar a separar-se no roxo profundo da madrugada. A respiração da Cora formava uma nuvem constante à sua frente. Ela podia ver os 3 cavaleiros agora sem vidro entre eles. Tinham se separado, posicionando-se em 3 pontos do pátio numa dispersão que fora claramente destinada a impedir uma saída fácil. O do centro desmontou. Ele não era grande. Essa foi a primeira coisa que a Cora notou. Ela esperara que um caçador contratado fosse imponente da forma óbvia. Da forma como Orion é imponente, preenchendo o espaço com presença. Mas Sorel era magro e de altura média, com um manto de viagem castanho escuro que se misturava com as sombras da madrugada como se tivesse sido feito para isso. O seu rosto era estreito, envelhecido, emoldurado por cabelo escuro cortado rente nas laterais. Tinha o ar de um homem que aprendera há muito tempo que a coisa mais útil que podia ser era esquecível. Os seus olhos encontraram os da Cora imediatamente. Eram cinzentos e totalmente sem calor. E não continham malícia, apenas a atenção plana e profissional de alguém a olhar para uma tarefa. Depois moveram-se para Orion. E pela primeira vez, algo na expressão de Sorel mudou. Uma recalibração, pequena e rapidamente suprimida. Meu senhor rei, disse Sorel. A sua voz era suave e sem pressa. A voz de um mercador treinada para argumentar. Ele inclinou a cabeça num arco suficientemente raso para ser tecnicamente respeitoso e, na verdade, nada disso. Peço desculpa pela hora. Esperava chegar antes da partida da companhia. E, no entanto, chegaste enquanto dormíamos, disse Orion. A sua voz no ar frio da madrugada era muito baixa e muito uniforme. O que sugere que não esperavas falar conosco de todo. Uma breve pausa. Estou autorizado pelo Lord Fenwick das Terras Orientais, disse Sorel, a recuperar propriedade detida sob reivindicação de dívida legítima. A mulher, Cora de Marrin. A documentação está registrada e atual. Ele alcançou o seu manto, lentamente, com o cuidado de um homem que entendia que movimentos rápidos num pátio cheio de lobos reais armados acabariam com a sua noite mal, e produziu um pedaço de pergaminho dobrado, que estendeu para ninguém em particular. A reivindicação precede qualquer acordo informal que a dama possa ter feito na estrada. Acordo informal? Repetiu Orion. Chegou a atenção do Lord Fenwick que a mulher se representou como viajando sob proteção real. Os olhos cinzentos de Sorel moveram-se para Cora com a mesma atenção profissional e plana. Lord Fenwick deseja clarificar que nenhuma proteção real substitui uma reivindicação de dívida registrada sob a lei territorial oriental. Ela não está sob proteção real, disse Orion. Sorel parou. O coração da Cora parou com ele. Ela está sob a minha reivindicação pessoal, continuou Orion, no mesmo tom baixo e uniforme que poderia usar para discutir o tempo. Registrada esta manhã com o guardião, que serve como testemunha registrada sob carta real. Ele fez uma pausa. Uma reivindicação de intenção sob o pacto de ligação substitui todas as obrigações de dívida anteriores, registradas ou não, sob a lei da coroa Vordain, que não deveria precisar de te lembrar, governa todos os territórios dentro deste reino, incluindo as províncias orientais. Outra pausa. Incluindo as de Fenwick. O pátio estava muito imóvel. Em algum lugar nas árvores de pinho acima deles, um pássaro moveu-se num ramo e enviou uma pequena cascata de geada a girar para a escuridão. Sorel ficou com o pergaminho estendido e em lado nenhum para o pôr. Os 2 cavaleiros atrás dele também ficaram muito imóveis. A quietude particular de homens a rever silenciosamente a sua avaliação da situação em que tinham entrado. Lord Fenwick, disse Sorel cuidadosamente, desejará rever a documentação da reivindicação. Lord Fenwick é bem-vindo para se apresentar perante o registro da coroa em Caldenmere, disse Orion.
Onde estarei dentro de 2 dias? Ele pode apresentar o seu caso lá. Os olhos pálidos mantiveram os de Sorel sem piscar. Ou ele pode enviar um representante. De qualquer forma, o processo levará aproximadamente 3 meses, durante os quais a minha prometida permanecerá na minha companhia e sob a minha proteção. E qualquer um que a toque responderá diretamente a mim. Uma pausa, suave como neve a cair. Compreendes o que isso significa, Sorel? Outro silêncio. Sorel baixou o pergaminho, dobrou-o lentamente, guardou-o de volta no seu manto. Compreendo, disse ele. Bom. Orião virou-se, uma escolha deliberada. A escolha de um homem que podia dar-se ao luxo de mostrar as costas a alguém porque a alternativa não valia a pena considerar. Davon, leve-os para a estrada. Davon avançou com a expressão de um homem que achava esta parte do trabalho profundamente satisfatória. A Cora ficou no pátio frio e viu Sorel e os seus 2 cavaleiros montarem e serem guiados com cortesia impecável e flexibilidade zero de volta pelo portão da estação de paragem e pela estrada para leste. Viu até que o som dos seus cascos se desvaneceu na floresta. Então virou-se. Orião estava a poucos metros de distância, ajustando a bracelete do pulso, os olhos na orla da floresta. Registraste a reivindicação esta manhã, disse Cora, antes do amanhecer, antes de Sorel chegar. Registrei-a ontem à noite, disse ele. Quando Devon te falou sobre Sorel, acordei o guardião. O documento está testemunhado e selado. Ele olhou para ela. Eu disse-te que não estávamos a... Ela olhou para ele. Havia coisas que queria dizer. Coisas práticas. Coisas cuidadosas. Coisas que preservavam a distância transacional que ela estivera a manter desde a estalagem em Ashford. Queria lembrá-lo que aquilo era um arranjo limpo e temporário. Queria notar que ela não precisava de proteção tanto quanto de cobertura legal, que era uma coisa diferente. Em vez disso, o que saiu foi: por quê? Ele olhou para ela totalmente então. E a luz da madrugada começava a surgir por detrás da orla da floresta, virando o céu nas bordas de roxo para um dourado pálido e frio. E naquela luz os seus olhos eram de um tom de azul para o qual ela não tinha palavra. Por quê? Disse ele, simplesmente. Pediste-me para não te deixar ser recolhida. A Cora sentiu algo mudar no seu peito. Algo que estivera apertado por muito tempo. Silenciosamente, sem que ela o notasse totalmente, afrouxou um grau cuidadoso. Ela não o deixou afrouxar mais. Não ainda. Mas notou-o. Devemos cavalgar, disse ela. Sim, concordou ele. Voltaram para a estação de paragem para se prepararem. Atrás deles, o sol nasceu lentamente sobre os pinheiros, frio e dourado e indiferente. Como os sóis de inverno sempre foram. Mas o pátio, notou a Cora, parecia mais quente do que fora antes. Caldemere apareceu na segunda tarde como uma promessa cumprida a contragosto. A cidade erguia-se da planície norte em camadas. Primeiro, as muralhas exteriores de granito escuro, manchadas por décadas de intempéries até a cor de nuvens de tempestade. Depois os telhados apinhados dos bairros mercantes a empurrarem para cima atrás deles. E, finalmente, coroando tudo, as torres da Sevordain, o grande castelo que abrigara todos os reis Alfa por 6 gerações. As suas pedras eram mais antigas que a cidade à sua volta, mais antigas que a maioria das estradas que levavam até ela, e tinham a qualidade de coisas que tinham testemunhado tanto que simplesmente deixaram de se impressionar com qualquer coisa. A Cora vira Caldemere uma vez antes, ano atrás, quando o seu pai a trouxera numa missão comercial. Tinha talvez 15 anos, e a cidade parecer enorme e avassaladora, e cheia de uma vida que ela mal conseguia tocar. Agora, a cavalgar pelo portão principal com uma formação real à sua volta e os guardas da cidade a prestarem continência à passagem de Orion, parecia diferente. Tudo parecia diferente. Ela não tinha certeza quando aquilo começara. A cidade recebeu-os com o burburinho organizado de um lugar que aprendera a absorver chegadas sem perder o seu ritmo. A notícia movia-se à frente deles pelas ruas. Sempre o fazia quando o rei regressava. E quando chegaram ao pátio interior da Sevordain, uma pequena assembleia reunira-se. Mordomos, guardas senhores, pessoal da casa em libélulas escuras.
Uma mulher de cabelos grisalhos num manto formal que tinha a postura de alguém que gerenciava coisas muito grandes com muito pouco alarido. O seu nome, descobriu a Cora rapidamente, era Marta. Era a chefe de casa da Sé, uma beta com mais de 60 anos, que olhava para o mundo através de olhos escuros e penetrantes que não perdiam nada. Ela captou o manto cinzento da Cora e a sua trança poeirenta da estrada e as suas botas novas e sólidas com um único olhar rápido que continha uma avaliação inteira. Depois olhou para Orion. Meu senhor, disse ela, não o esperávamos por mais 2 semanas. Os planos mudaram, disse ele, desmontando com a facilidade de alguém que o fizera 10.000 vezes. Entregou as rédeas a um atendente de estábulo que esperava. Prepara os aposentos de hóspedes a leste. A minha prometida precisará... Ele olhou brevemente para a Cora. De tudo. A expressão de Marta não mudou, mas os seus olhos voltaram para a Cora com uma nova e cuidadosa atenção. Claro, disse ela. E foi isso. A Cora foi levada para dentro. Os aposentos a leste eram quentes e maiores do que qualquer lugar onde dormira em 2 anos. Um fogo fora preparado e aceso antes da sua chegada, as chamas já a comerem alegremente uma pilha generosa de troncos de pinho, lançando luz laranja sobre paredes cobertas de tapeçarias que retratavam cenas de caça, lobos movendo-se por florestas escuras renderizadas em fios de castanho, preto e prata. Uma cama larga ocupava a parede do fundo, coberta com grossos cobertores de lã da cor de água profunda. Uma bacia de cobre com água quente sentava-se na mesa de lavagem, vapor a subir dela para o ar frio. A Cora ficou no meio da sala por um momento. Não estava habituada a que lhe dessem coisas, não livremente, não sem uma contabilidade imediata e detalhada do que seria devido em troca. As botas já a tinham perturbado. Isto, o fogo, a água, o silêncio. Isto era algo que ela não tinha um mecanismo interno para receber graciosamente. Sentou-se na beira da cama em vez disso, pressionando as mãos juntas no colo, e tentou ser prática sobre isso. Precisava de visitar o registro da coroa. A documentação da disputa pela dívida do seu pai precisava de ser formalmente apresentada, e precisava de ser apresentada sob a proteção da reivindicação de intenção antes que Fenwick pudesse agir legalmente. Essa era a prioridade. Essa era a razão de tudo isto. Precisava de se apegar a isso. Porque a alternativa, permitir-se simplesmente sentir-se segura, deixar que o calor desta sala e a solidez destas paredes, e a estranha e silenciosa firmeza do homem que a trouxera aqui significassem algo, essa era uma porta que ela não estava pronta para abrir. Uma batida suave na porta do quarto. Entra, disse ela. Não era Marta. Era uma jovem serva, uma rapariga talvez com 17 anos, com um rosto redondo e tranças escuras presas na parte de trás da cabeça, carregando uma pilha de roupas dobradas. Ela pousou as roupas cuidadosamente na cadeira perto do fogo e fez uma reverência rápida e ligeiramente nervosa. Da Lady Marta, disse a rapariga, para o jantar. Meu Lord Rei janta na grande sala quando está na residência. Ela fez uma pausa. Ela disse para lhe dizer que não é formal, apenas família. A Cora olhou para as roupas, um vestido de lã azul escuro, de corte simples mas bem feito, com uma túnica quente e um cinto de couro estreito. Prático e digno. Marta claramente tinha opiniões sobre o que era apropriado e as opiniões eram gentis. Obrigada, disse Cora. A rapariga fez outra reverência e saiu. A Cora sentou-se mais um momento, depois levantou-se, lavou o rosto e as mãos na bacia de cobre. A água estava impossivelmente quente, perfumada ligeiramente com lavanda seca. Trocou as roupas de estrada e trançou o seu cabelo loiro para trás com o foco de alguém a realizar uma tarefa que exige concentração absoluta. Porque a concentração absoluta não deixava espaço para mais nada. Ela iria ao jantar. Ela seria calma e cuidadosa e apropriada. Ela não esqueceria o que aquilo era. A grande sala era menor do que ela imaginara que a sala de um rei seria. Não íntima, exatamente, o teto era alto e em vigas. A mesa comprida abaixo dela construída para números sérios. A roda de candelabros de ferro acima dela pendia com luz suficiente para ler. Mas o fogo no fim da sala era um fogo generoso, em vez de cerimonial. E havia apenas 4 lugares à mesa. E o cheiro que flutuava das cozinhas era de carne assada e pão fresco.
e algo temperado com ervas. Orião já lá estava. Ele também mudara, a armadura pesada trocada por lã escura e couro simples. As tranças formais do seu cabelo parcialmente soltas. Algumas mechas soltas na sua mandíbula. Parecia, pensou Cora com alguma surpresa, um homem que ocasionalmente descansava. Devon estava lá também, sentado 2 lugares abaixo de Orion, cortando pão com os movimentos decisivos de um homem que tinha fortes opiniões sobre tudo, incluindo pão. Ele ergueu o olhar quando a Cora entrou, e o olhar que lhe deu não foi nem quente nem frio. Foi o olhar de um julgamento em curso. Avaliação contínua. Ela podia trabalhar com isso. O 4º lugar era ocupado por uma mulher que a Cora não conhecera. Tinha talvez 40 anos, com cabelo ruivo escuro entremeado com prata, olhos verdes penetrantes, e a forma particular de se sentar que sugeria que ela estava totalmente à vontade a ocupar espaço. Usava um manto verde escuro sobre um vestido de lã, e ao pescoço pendia um pingente de âmbar incrustado em cobre. A marca de uma curandeira sênior. Ela estava a observar a Cora com interesse descarado. Senta-te, disse Orião na Cora, não sem gentileza, diretamente. A Cora sentou-se, em frente à mulher ruiva, que imediatamente se inclinou para a frente, com os cotovelos na mesa, de uma forma que sugeria que ela nunca na vida se preocupara com postura formal. Sou Brin, disse a mulher. Eu dirijo a casa de cura anexa a Sé. Conheço Orião desde que ele tinha 19 anos e era consideravelmente mais tolo. Ela fez uma pausa. Ouvi dizer que lhe pediste para ser teu marido numa estalagem de aldeia. Brin, disse Orião. Estou simplesmente a estabelecer factos, disse Brin agradavelmente. Os seus olhos verdes pousaram na Cora com algo quente neles. Aprovo, para que valha a pena. É preciso um tipo particular de nervo para pedir diretamente ao Rei Alfa. A maioria das pessoas fica diante dele e simplesmente esquece a linguagem. A Cora sentiu algo afrouxar muito ligeiramente no seu peito. Eu quase o fiz, admitiu ela. Eu tinha argumentos preparados. Nenhum deles parecia certo. Então disseste a verdade em vez disso, disse Brin. Algo assim. Brin assentiu como se isto confirmasse algo que ela já decidira. Pegou na sua taça, recuou para sua cadeira e passou a contar a Orion sobre uma disputa na Cidade Baixa envolvendo um mercador beta e um artesão gama e a propriedade de uma carroça disputada. E a sala encheu-se com os sons do jantar e da conversa e do fogo. A Cora comeu. O pão estava quente e denso, a crosta a crepitar sob os seus dedos. A carne, veado, assado lentamente com algo escuro e temperado, era a melhor coisa que provara em meses. Comeu com cuidado no início, da forma como sempre comia agora, a medir sem querer. Depois o calor da sala e a firmeza da companhia agiram sobre ela como sempre acabavam por fazer, e ela parou de medir. Davon disse quase nada durante a refeição. Mas a meio, sem comentário ou preâmbulo, ele encheu a sua taça com a bilha de cidra temperada antes de encher a sua. Ela não comentou, ele não a convidou a fazê-lo, mas algo mudara e ambos sabiam disso. Foi mais tarde, quando Bren já tinha partido e Davon se desculpara, e a sala se calara apenas para o fogo e as últimas velas, que Orião disse. O registro abre a primeira luz. Enviarei Davon contigo, e a documentação será... Quero ir eu mesma, disse Cora. Ele fez uma pausa. Eu sei que poderias enviar alguém, disse ela rapidamente. Eu sei que seria mais rápido e limpo e envolveria menos, mas preciso de a apresentar eu mesma em meu nome com a minha própria mão. Ela olhou para ele através da mesa. Compreendes? Ele olhou para ela por um momento, e a luz do fogo moveu-se pelos planos do seu rosto, e ela viu realmente considerá-lo, em vez de simplesmente decidir. Sim, disse ele, compreendo. Davon pode vir, ofereceu ela. Sei que ele virá de qualquer forma, o fantasma de sorriso. Sim, virá. Um breve silêncio instalou-se entre eles, do tipo confortável, do tipo que já não precisava de ser preenchido. Então Orião disse baixinho, a minha mãe era uma ômega. A Cora ficou muito imóvel. Ele olhava para o fogo, a sua voz não mudara de peso ou tom. Falava como fazia tudo, uniformemente, sem encenação. Mas havia algo por baixo, algo que fora carregado por muito tempo. Ela veio para a corte do meu pai sem dinheiro ou proteção. Fugiu de uma reivindicação de dívida. Ele fez uma pausa. Ninguém ajudou.
Ela acabou por se virar sozinha, mas levou anos, e o custo desses anos, ele parou. Ela disse-me uma vez que a parte mais difícil não era o medo, era não saber se alguém no mundo simplesmente ficaria ao seu lado sem precisar de nada em troca. O fogo crepitou, um tronco assentou. A Cora olhou para ele. Para o lado do seu rosto, a cicatriz ao longo da sua mandíbula, as tranças escuras soltas, a quietude que não era frieza, mas algo mais antigo e mais considerado do que o calor. "É por isso que te sentaste?" perguntou ela baixinho. Ele ficou em silêncio por um momento. "É por isso que ouvi", disse ele. "Sentei-me porque tu não te afastaste." A Cora virou-se de volta para o fogo. Pensou nas mãos cuidadosas do seu pai, na estrada fria de Maron, em 3 moedas de cobre pressionadas contra as suas costelas, em todas as coisas que dissera a si mesma para continuar a andar. Pensou em como algures entre uma estalagem de aldeia e uma estação de paragem nos pinheiros, e uma grande sala com cheiro aveado e cidra temperada, ela deixara de se dizer tantas coisas. Ela não disse nada disto, mas ficou junto ao fogo um pouco mais do que pretendia. E Orion, ao seu lado, não sugeriu que ela partisse. Fora da Sevordain, nas profundezas da Cidade Baixa, onde as lanternas ardiam baixas e a noite corria fria entre os edifícios apinhados, uma figura num manto castanho de viagem estava na esquina da viela oriental. Sorel. Ele não cavalgara de volta para Fenwick. Ele observava as luzes do castelo com a atenção plana e paciente de um homem que sabia esperar. Na sua mão, ele virava uma carta selada de um lado para o outro entre os dedos. O brasão pressionado na cera não era o de Fenwick. Era mais antigo, mais escuro. Um brasão que não era usado em público há muito tempo. Os seus olhos cinzentos moveram-se para cima em direção ao brilho quente das janelas da grande sala. E esperou.